Abra comigo sua Bíblia em Êxodo capítulo 15. Nós vamos dar continuidade à nossa série no livro de Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ver do verso 22 ao verso de número 27. Êxodo, capítulo 15, do verso 22 ao verso de número 27. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 15, verso 22 a verso 27. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: "O que vamos beber?" Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: "Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês." Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da sua santa palavra, palavra que é escrita, mas que é a própria voz do Senhor para nós. Palavra que foi inspirada pelo Senhor e na instrumentalidade dos teus servos foi nos legado a revelação do Senhor. E nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nessa noite fale aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos congrega nesse lugar e obrigado porque nós temos o privilégio de ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, em nome de Jesus, aquieta o nosso coração, sossega, Deus, a nossa mente, para que de maneira muito respeitosa e reverente a gente ouça o que o Senhor tem para falar a nós nessa noite. Tem misericórdia da minha vida, que eu possa ser um simples servo, um canal, um arauto do Teu Evangelho nessa noite. É assim que nós suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu trouxe para essa nossa exposição é o Deus que cura. O Deus que cura. Coração. Quem pode conhecê-lo? É tão profundo como o mar, tão quente como fogo, tão fechado como uma fortaleza. Coração, quem pode conhecê-lo? Uma hora está contente e logo se descontenta. Coração, quem pode conhecê-lo? Uma hora está alegre, mas em instantes se torna triste. Coração, quem pode conhecê-lo? É mais enganoso que todas as coisas. Quem pode conhecer o coração que se disfarça tão bem ao ponto de se auto-enganar? Coração, quem pode conhecê-lo? É desesperadamente corrupto. Se não podemos conhecê-lo a ponto de compreender, quem pode curá-lo? E se não conhecemos, como curá-lo? E como curá-lo sem o conhecer? Igreja, o povo de Deus viu com os próprios olhos o mar se abrir. Eles contemplaram os inimigos mortos na praia do mar.
Eles participaram de algo humanamente inimaginável. Após serem libertos da perseguição de Faraó, após serem guiados e guardados pelo Senhor, após andarem a pé no meio do Mar Vermelho em terra seca, o que o povo de Deus fez? Adorou. A música tem um poder formativo. O pastor Iron pregou sobre isso na semana passada. Só que veja, rapidamente, a canção, a alegria, a euforia da vitória virou murmuração, reclamação, medo e falta de fé. Moisés fez o povo partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. O deserto de Sur era muito grande, ele ligava praticamente o Egito até a Palestina. No versículo 22, nós temos esse relato. E nesse trajeto, o texto sagrado revela que o povo de Deus caminhou pelo deserto, de dia e de noite, no calor e no frio, por 3 dias. Philip Ryken vai dizer, abro aspas, existiam vários poços de água no deserto, espalhados a uma distância de mais ou menos 1 dia de viagem. Mas logo o povo de Deus se viu diante de dificuldades reais. Fecho aspas. O texto diz que eles caminharam por 3 dias no deserto e não acharam água. A primeira parada após Mar Vermelho foi na região que ficou conhecida como Mara, uma região onde existiam águas, mas eram amargas. Águas impróprias para o consumo. Versículo 23 nos mostra isso. E é nesse momento que o povo murmura contra o seu líder Moisés. Porque o verso 24 é muito claro. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? O que vamos beber? Afinal, depois de 3 dias de caminhada em um deserto sem água, eles estariam desesperados de sede. E quando eles chegam em um lugar que tem água, a água não presta para ser consumida. O que isso precisa nos ensinar já de início, irmãos? Que Deus usa dificuldades para trabalhar no coração do seu povo. São nos momentos de aperto que o coração é revelado. O povo que tinha acabado de cantar, versículo 11 de Êxodo 15, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Esse povo que estava cantando, agora estava reclamando. O povo que estava numa euforia, em alegria, porque o mar se abriu, o inimigo foi derrotado, agora estava murmurando. Não é à toa que um teólogo chamado John Mackay diz assim, abro aspas, uma coisa era cantar louvores ao seu libertador, uma coisa bem diferente era viver essa fé diante dos problemas da vida ordinária, fecho aspas. O coração humano é instável. Nossas emoções não são seguras. Nossa confiança é extremamente falha. E Deus está conduzindo o seu povo pelo deserto para treinar o coração na confiança ao Senhor. Com quem o povo murmura? Moisés. Ele era o líder. Ele era a figura humana do libertador. Na mente do povo, Moisés era o responsável por toda a peregrinação. E com isso, o responsável pelas dificuldades que iam surgindo no caminho. Mas eu e você, nós sabemos, Moisés era um homem. Moisés era um homem pecador. Alguém carente da ação divina, tanto quanto o restante do povo. Como líder do povo, ele tinha de fato as suas responsabilidades.
Mas nesse contexto, Moisés estava apenas seguindo a nuvem e a coluna de fogo como os demais. Lembra? A coluna de nuvem, a nuvem e a coluna de fogo era quem guiava o povo. Quem guia a igreja? Quem guia a igreja? A palavra de Deus. Ela é a autoridade suprema na igreja de Cristo. O conselho, pastores e presbíteros seguem o que a palavra determina. A palavra funciona como a nuvem e a coluna de fogo. A palavra revelada, a palavra escrita, como diziam os reformadores, é a vox Dei, a voz de Deus. E sabe então o que isso precisa nos ensinar? Que você precisa caminhar com os seus líderes ao invés de serem oposição. Pastores muitas vezes sofrem, nem é por causa dos problemas que aparecem na caminhada. Muitos sofrem porque o povo só sabe reclamar. Não é à toa que o autor de Hebreus, inspirado pelo Senhor, capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Quem foi que levou o povo para um deserto? Deus. Quem foi que levou o povo para uma região que tinha água imprópria para o consumo? Deus. Foi Deus quem levou o povo dele para aquele lugar. E é muito interessante porque o texto diz que após o povo murmurar, reclamar contra Moisés, o que ele faz? Versículo 25. Moisés ora. Moisés clama ao Senhor. O povo murmura, o povo reclama, e o que o líder do povo faz? Ele clama. No grego aí é grita, no hebraico aí é grita. Ele grita ao Senhor. Talvez dizendo: Deus, que povo difícil. Me ajuda. Moisés sabe, irmãos, que ele não pode fazer nada, ou ele não podia fazer nada, com relação à murmuração do povo. E Moisés sabia que ele era totalmente dependente do Senhor. E Moisés também sabia que milagre é algo que Deus gosta de realizar. Esse negócio de abrir mar, Deus gosta dessas coisas, sabe? Daqui a pouco vai chover chover maná, vai cair comida do céu, daqui a pouco vai sair água da pedra, a gente vai chegar lá. Deus gosta de fazer essas coisas improváveis. Quando o povo reclama contra o seu líder Moisés, e o líder Moisés, ele ora, é porque o líder do povo Moisés tinha a consciência clara de que aquele povo pertence ao Senhor e não a ele próprio. Essa postura do povo em murmurar, em reclamar, é um nítido sinal de imaturidade. O cristão maduro, ao invés de só reclamar, ele busca solução. O crente maduro, ele não apenas reclama, mas ele se coloca à disposição para servir. O povo, então, que um dia estava cantando à beira do mar, logo após o mar se fechar, pouco tempo depois estava em rebelião aberta contra Deus e contra a liderança estabelecida. Queridos, o problema dos israelitas aqui nesse texto funciona como um espelho do nosso coração. O pecado deles é o meu pecado, é o seu pecado, é o nosso pecado. O pecado da murmuração. A reclamação revela falta de fé.
A murmuração revela uma falta de confiança em Deus e de que Deus cuida dos seus. Não é à toa que um pastor inglês diz o seguinte, abro aspas, muitos cristãos se queixam de coisas pequenas. Não gostam de como um ministério da igreja está sendo administrado, ou discorda de algo no culto de adoração, ou tem um problema com um dos seus líderes espirituais. Fecho aspas. Ler Êxodo 15, 22 a 27 é tirar um retrato do nosso próprio coração. Nós somos murmuradores, um outro exemplo, nós somos murmuradores dentro de nossas casas. Filhos que sempre reclamam, filhos que nunca estão satisfeitos com nada. Crianças mal educadas. Crianças que são tratadas dentro dos seus lares como se fossem o dono da família. Tudo gira em torno delas. E quando não faz o que ela quer, murmuração. E quando não dá o que ela pede, reclamação. É o esposo que nunca se agrada com o árduo trabalho da esposa. Ou a esposa que nunca se agrada com a ajuda do marido. Lares, então, que são eternos locais de murmuração e de amargura. Sabe, então, o que isso precisa ensinar, em especial, agora eu vou dizer aos pastores, aos presbíteros e aos líderes em geral das áreas internas da nossa igreja. Sabe o que isso precisa nos ensinar? O povo murmura e Moisés ora. Que diante da pressão que o povo de Deus muitas vezes faz, diante das murmurações da igreja, o nosso papel liderança não é agir como donos do rebanho. O papel da liderança da igreja, em primeiro lugar, é orar por aqueles que se levantam em murmuração, em oposição. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas a Bíblia diz que esse é o melhor caminho. Porque como a liderança é uma liderança composta de pessoas pecadoras, diante da murmuração, diante da reclamação, muitas vezes a inclinação natural do nosso coração é agir como donos do rebanho. E nós não somos. Você sabe o que está acontecendo aqui nesse deserto, na região de Mara? Deus está trabalhando no coração de todo mundo. Deus está trabalhando tanto no coração do povo, que estava reclamando, como ele estava trabalhando no coração de Moisés, o líder. Aqui Deus está transformando todos, progressivamente, à imagem do próprio Senhor. O que Moisés ensina a todos os líderes? Não murmure contra Deus, não discuta com o povo de Deus, apresente ao Senhor os problemas em oração. Deixa eu abrir um parêntese bem grande aqui. Nós estamos expondo esse texto, e nesse texto nos ensina que quando o povo reclama e quando o povo murmura, Moisés vai a Deus em oração. Mas nós vamos chegar em outros textos, em que o povo murmura, em que o povo reclama, e que o povo é disciplinado. Por que eu estou abrindo esse parêntese grande? Porque liderança de igreja não é passiva. Ela não fica só orando quando o povo está reclamando. Ela vai disciplinar quando for necessário. A gente vai chegar lá mais na frente. Fecha parêntese. Após Moisés orar, então, o que Deus faz? Ou o que ele fez? Ele fala, Moisés, está vendo aquele pedaço de pau ali? Estou vendo. Joga na água. E a gente fica, o que tem a ver um pedaço de madeira? Deus é engraçado, né, às vezes? E Jesus, ele segue a mesma dinâmica, né? O cara está cego, deixa eu dar uma cuspida aqui nessa terra. Fazer aqui uma gosma santa. Vou passar aqui no olho dele. Tcharam! Agora você está enxergando. E muitas vezes a gente olha para textos assim e a gente quer ficar tentando imaginar o porquê que pegou aquele pedaço de madeira e jogou na água. E aí pega a madeira, ora pela madeira e vende a madeira. E tem gente boba que compra a madeira. O cuspe ninguém quer, né? Eu vi Augusto Nicodemos falando sobre isso e ele diz assim, é simplesmente para mostrar, irmãos, que Deus, quando Ele vai agir, muitas vezes Ele vai usar, sim, elementos do mundo criado.
para fazer aquilo que ele deseja fazer. Foi uma madeira, podia ser um pedaço de pedra, podia ser, sei lá, qualquer outra coisa. Não vamos nos ater do porquê que foi a madeira. A questão central aqui não é a madeira. A questão é que o milagre foi realizado e as águas amargas, elas se tornaram doces. Ela se tornou boa para consumo. O versículo 25 nos mostra isso. Então veja, um mar foi aberto, a água amarga fica doce e Deus continua mostrando para o povo que Ele é o Todo-Poderoso. Ele permanece se revelando como o povo bem cantou no versículo 13 de Êxodo 15. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste, com a tua força levaste a habitação da tua santidade. Um povo murmurador que não merecia, graciosamente recebe água doce após uma madeira ser lançada. Um povo murmurador que não merecia, graciosamente recebeu a vida eterna, eu e você, após um homem ser pendurado em um madeiro. Um povo sedento no deserto recebeu água. Um povo sedento na sua existência recebeu a água da vida, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mara, então, não foi apenas um lugar onde houve reclamação. Mara não foi um lugar, ou não ficou conhecido como um lugar, apenas porque o povo fez o coração do seu líder pesar. Mara ficou conhecido como um lugar onde as águas amargas tornaram-se doces. Doce. Você consegue perceber, então, que quando Deus intervém, a sua ação sempre deixa marcas? A intervenção divina muda coração, ou muda corações. E quando Deus intervém no coração do homem, Ele deixa no coração do homem registros dessa ação graciosa. Então, preste atenção, Mara é o lugar onde o povo pecou ao reclamar, mas também é um lugar de cura. E isso só foi possível porque Deus misericordiosamente entrou em ação. E ainda tem pessoas que dizem que o Deus do Antigo Testamento não é gracioso. Que Deus gracioso mesmo é só do Novo Testamento. Deixa eu dar um exemplo para ilustrar. Um homem que agredia fisicamente sua esposa antes da sua conversão. Quando ele é encontrado por Jesus, esse mesmo homem não é mais conhecido por suas agressões, mas pelo seu amor e pelo seu cuidado. Quando Deus age, Ele muda o coração e Ele deixa a sua marca graciosa na história das pessoas. Então, nesse evento em Mara, Deus não apenas transformou a água amarga em água doce. Deus não apenas provou, o versículo 25 diz assim, Então Moisés chamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Esse termo provou no hebraico significa determinar a natureza. Então, ali em Mara, Deus está determinando, revelando a natureza do povo de Deus, ou a natureza do coração do homem. E a natureza do coração humano é uma natureza de murmuração e de reclamação. Por isso que eu digo que esse evento é o reflexo do meu coração e do seu coração. O pastor reclama. Rapaz, não tem ninguém para fazer isso, ninguém para fazer aquilo outro, não sei o que. A gente pede e vai, e o povo não faz e não sei o que. A gente reclama. Toda hora a gente reclama. Não é só vocês não, fica tranquilo. Mas esse evento é o reflexo do nosso coração. Cantamos no domingo em adoração. No domingo nós reconhecemos a grandeza do Senhor, mas na segunda-feira a gente murmura. A gente reclama e a gente duvida. Igual o povo. Eles atravessaram o mar, eles estavam cantando, eles estavam adorando, eles estavam numa euforia, eles estavam alegres, mas logo em seguida, quando não tinha água para beber, eles murmuraram. Eles reclamaram. Eles questionaram a Deus ao questionar a liderança. Mas, irmãos,
em Mara aconteceu algo também muito importante, que muitas vezes passa batido na nossa leitura. Quando a gente vai ler esse texto, muitas vezes a gente se atém à água amarga que ficou doce, ao pedaço de pau que foi jogado na água e ela ficou doce, ao povo murmurando e ao povo reclamando. Mas a gente esquece de algo muito importante, que está no finalzinho do versículo 25, quando diz assim: ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança. Deus estabeleceu um estatuto e uma ordenança, ou seja, uma aliança. Estatuto no hebraico é a ideia de lei, ou a ideia de prescrição. E ali Deus deu uma prescrição. E ali Deus, ainda nem tinham chegado no Sinai, mas já ali em Mara, Deus deu uma prescrição, uma lei oral. E ordenança, no hebraico, tem o sentido de julgamento ou decisão. Então veja, nós temos uma lei, uma prescrição oral, seguida de uma decisão. Nós temos bênçãos e nós temos maldições. Nós temos, se vocês ouvirem a voz do Senhor atentamente e obedecer, vocês não serão visitados pelas enfermidades. Então, um teólogo vai dizer, já antes de alcançarem a montanha sagrada, o Sinai, Deus exigiu que o seu povo vivesse para a sua glória. Fecho aspas. Isso significa que Deus está dizendo o quê? Eu libertei vocês para comunhão. Eu libertei vocês para a adoração. Eu libertei vocês para vocês pertencerem a mim e somente a mim. Vamos destrinchar esse versículo 26. Ele diz assim, que é aí a lei, a prescrição divina. Diz assim, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus. Até aí. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus. É preciso temor para ouvir a voz de Deus. É preciso reverência e respeito para ouvir a voz de Deus. E ninguém ouve algo ou alguém por quem não se tem um mínimo de respeito. A pergunta é, você tem ouvido a voz de Deus por meio da palavra? Mas não apenas ouvido, mas ouvido com atenção, em respeito e em reverência. Se vocês ouvirem com atenção, não é só ouvir, é ouvir com atenção a voz do Senhor seu Deus. Ouvirem com atenção. O verbo ouvir aí no hebraico, ele está em um tempo chamado kihal, e é a ideia de uma ação contínua sem pausa. Ou seja, Deus, ele deu uma prescrição, uma lei, um estatuto, e eles deveriam ouvir sem pausas e com atenção a voz do Senhor. Essa é a ideia. Ouvir, continuar ouvindo e não parar de ouvir. A pergunta é, nós ouvimos a voz de Deus por meio dessa palavra escrita continuamente ou só quando nos interessa? Ele continua. Fizerem, 26, parte B do versículo, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos. Não basta, então, ouvir a voz, que nos nossos dias é ler a Escritura e ouvir a voz de Deus, ou ouvir a voz de Deus por meio da pregação da palavra. Não basta apenas ouvir a voz, é necessário obedecer. Porque ele vai dizer, fizerem o que é reto. Deus não pede apenas o ouvir atentamente, Deus não pede apenas o obedecer, ele diz, derem ouvidos aos seus mandamentos. E é interessante porque no hebraico os verbos para ouvirem com atenção e derem ouvidos, eles são diferentes. Derem ouvidos significa agir em conformidade. Agir em conformidade. Ou seja, o que o versículo 26 está dizendo para nós? Ou como ele nos desafia?
A gente tem ouvido atentamente a Deus por meio da palavra pregada e lida? A gente, ao ouvir a palavra pregada e lida, a gente tem obedecido essa palavra por meio de ações que estão em conformidade com a voz de Deus? Então, Mara não foi apenas um lugar de murmuração, mas um lugar de revelação. Revelação do próprio coração, mas a revelação de um estatuto, de uma ordenança, de um julgamento, de uma decisão. Se vocês não ouvirem a minha voz, se vocês não fizerem o que é reto diante de mim, vocês serão visitados por enfermidades. Mas se vocês ouvirem a minha voz com atenção, se vocês fizerem o que é reto diante de mim, parte final do versículo 26, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Essa expressão cura vocês não está aí à toa. E é por isso que o tema desse sermão é o Deus que cura. Porque veja, Mara de fato revelou o coração do povo. E Deus se revelou como aquele que cura. Cura esse coração murmurador. Cura esse coração que só reclama. Mas como que eles seriam mantidos saudáveis sem a enfermidade chegar? Por meio da obediência. E nós sabemos que o povo de Israel não conseguiu ouvir atentamente. A gente sabe que o povo de Israel não obedeceu. A gente sabe que o povo de Israel não agiu conforme a voz de Deus. O que isso nos ensina? Que assim como Israel, nós não podemos ouvir e agir segundo a voz de Deus. Nós pecamos, nós desobedecemos, nós quebramos a lei do Senhor. Então, do que o nosso coração precisa, irmãos? De cura. É por isso que Deus enviou o Filho. Jesus Cristo veio ao mundo para ser aquele que ouviria atentamente a voz do Pai, aquele que teria uma vida perfeita e reta diante dos olhos do Senhor, e aquele que guardaria totalmente todos os estatutos, toda a lei, toda a ordenança. Mas veja, se os israelitas obedecessem, eles não iriam sofrer, mas Jesus obedeceu e sofreu. Jesus ouviu atentamente, mas foi humilhado. Cristo guardou todo o estatuto e foi morto. Ele é o substituto perfeito de todo aquele que crê em seu nome. Merecíamos enfermidade, mas recebemos cura. E aquele que não merecia a enfermidade, recebeu a enfermidade no nosso lugar. Depois de Mara, desse tempo de provação, de corações revelados, de murmuração, reclamação, mas também de intervenção divina, Deus conduz seu povo a Elim. Verso 27 do nosso texto. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Deus conduziu o povo a Elim, um lugar completamente diferente de Mara. Elim era um lugar agradável, um lugar para descanso, um local de refrigério, onde antes faltava, agora superabundava. 12 fontes de água. Onde antes o sol castigava, agora havia 70 palmeiras para fazer sombra e renovar as energias dos dias de caminhada. O que isso nos ensina? Deus sabe do que precisamos e quando precisamos. Porque por nós só seria Elim, só abundância, só sombra e água fresca. Mas veja, é em tempos como Mara que o nosso coração se torna conhecido, exposto, revelado e claro
pelo Senhor provado, transformado e curado. É em tempos como Mara onde somos amadurecidos, lapidados, forjados. Precisamos de tempos em Elim, sim, de sombra, água fresca, descanso, refrigério, tempos de paz, alegria, comunhão, pausa. Contudo, é importante lembrar que o Deus de Mara é o mesmo Deus de Elim. O mesmo Deus que levou o povo para Mara é o mesmo Deus que levou o povo para Elim. Então, a questão nunca foi se Deus cuidaria do povo, mas sempre sobre o nosso coração que tem dificuldade em confiar. A questão, então, nunca foi a ação de Deus, mas quando a ação de Deus é diferente daquilo que o nosso coração deseja. Deus libertou o povo do Egito. Deus os fez passar pelo mar. Deus transformou água amarga em água doce. Mas a principal ação do Senhor estava sendo realizada no coração do povo dele. Mais do que milagres exteriores, como Moisés bem disse ao escrever o texto, Deus estava se revelando como? Eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então, o ponto central da jornada não é sobre escassez ou abundância. Não é sobre um poço insalubre ou 12 fontes de água. Não é sobre um sol escaldante ou 70 palmeiras com sombra. O ponto central da jornada é sobre um Deus que cura o coração do seu povo que só sabe reclamar. Não é à toa que João Calvino diz o seguinte: João Calvino diz assim: Deus poderia ter lhes dado água doce desde o início, mas Ele queria, por meio da água amarga, evidenciar a amargura que se escondia em seu coração. Você está passando por Mara? Deserto? Sofrimentos? Angústias? O que tem causado murmuração no seu coração? O que tem causado murmuração em seu coração? O dinheiro ficou curto? O casamento não está legal? Os filhos estão flertando com o mundo e suas seduções? A doença não passa? Os amigos te abandonaram e você está lidando com a rejeição? A pessoa para casar não aparece? Você tem sido tentado a negar a Jesus e seus valores lá no seu trabalho? Ou não, a porta de emprego não se abre? O Deus de Mara é o mesmo de Elim. O deserto é para transformação e nunca para destruição. E o mais importante, irmãos, Jesus é a nossa Elim. Jesus é aquele que torna o amargo em doce, o sujo em limpo, o pecador em santo, o condenado ao inferno, a herdeiro do céu, o reclamão, o murmurador em alguém grato. Jesus é o verdadeiro descanso, Ele é o único refrigério. Mais do que um lugar para descanso com sombra e água fresca, o que o homem necessita é de Jesus Cristo, o único capaz de renovar as nossas forças, nos dar alegria e esperança e, acima de tudo, curar o coração enfermo e ingrato. O Deus que guiou o seu povo no mar, lutou contra Faraó, recebeu adoração por meio dos cânticos, agora se mostra como Deus que cura o coração do seu povo. Quem pode conhecer o próprio coração? O pessoal do louvor pode vir. Quem pode conhecer o próprio coração? É por isso que o salmista diz: sonda-me, Senhor.
O coração é revelado pela voz de Deus. O coração, ele é conhecido porque a palavra é a luz que ilumina o nosso coração. Não é você quem cura o seu próprio coração, mas você graciosamente recebe a cura. É exatamente como afirma o texto santo: eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Do que você precisa? Ser curado. Dia a dia, pela graça poderosa de Cristo. Do que você necessita? Ser transformado dia a dia pelo poder de Deus. Então, qual precisa ser a nossa oração? A nossa oração precisa ser: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Vamos fazer essa oração em forma de canção. Fique de pé.